Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e hoje nós vamos falar um pouco sobre a, a trifuncionalidade na sociedade indo-europeia, né? O que ela significa, como se constitui essa trifuncionalidade, né? O que é essa divisão trifuncional na sociedade indo-europeia e a partir dessa exposição fazer algumas análises, algumas reflexões, né, a respeito do que a gente valoriza no nosso mundo, né? Eu acho importante trazer essa reflexão para os tempos atuais, né, e tudo mais, né? Porque do que valeria, né, o nosso estudo se ele não se aplicasse na nossa vida cotidiana, né? Na nossa, não no sentido de que vai nos ajudar em alguma coisa ou outra específica, né? Mas o homem tem uma necessidade constante de se entender, né? Então, entendendo um pouco o nosso passado e especulando um pouco sobre a nossa posição na história, né? E qual foi a posição dos nossos antepassados, como eles, a gente especular como eles pensavam, fazer cruzamento de informações e estudar a respeito deles com reverência, né? Para saber no que estamos melhor e no que pioramos, eu acho que é uma coisa essencial para se fazer, né? Enfim, eu estou usando como base, né, a leitura que eu estou tendo do livro História das Crenças e das Ideias Religiosas, do Mircea Eliade, né? O primeiro volume, eu estou me referindo aqui ao primeiro volume, que fala da religião neolítica, da religião da Idade da Pedra. Ele fala um pouco sobre o Egito Antigo, dos antigos israelitas, e da sociedade, e finalmente, né, da sociedade indo-europeia, né? Eu estou na metade do livro, para ser sincero, né? Mas conforme vocês podem dar uma olhada no meu Facebook, né? Meu nome é Gabriel Vince. Eu estou sempre postando alguma coisa a respeito de religião, das leituras que eu estou tendo, né? E também tenho no meu Instagram, eu faço a mesma coisa. Eu posto mais no Facebook, porque o Facebook me permite colocar mais textos e muitas vezes as minhas reflexões passam de 2.800 caracteres, se eu não me engano, é o que permite o Instagram. Então, quando eu não consigo postar no Instagram, eu meio que largo a mão, eu posto só no Facebook. O Facebook é melhor do que o Instagram nesse sentido. E como todo mundo sabe, todo mundo normal sabe que o Orkut era infinitamente melhor do que o Facebook, e a decadência do mundo ocidental é equivalente à decadência das redes sociais, no qual os textos não são mais valorizados, é sim a imagem e videozinho. E eu nunca vou ter TikTok, provavelmente. Eu tentei, mas é uma coisa completamente, na minha opinião, constrangedora. Eu não gosto de ficar aparecendo em vídeo, eu não gosto de coisa rápida, eu não consigo concatenar meus pensamentos. Eu sou uma pessoa é como se eu fosse a pessoa que gosta do Yes no meio de uma roda punk. Eu me sinto assim, sabe? Eu não consigo concatenar as coisas. Mas enfim, né? Eu tô tentando ser o mais claro e o mais objetivo possível, mas assim, não consigo. Enfim, eu tô tendo essa leitura de Mircea Eliade, e eu faço isso muito mais para poder organizar meus próprios pensamentos. O que eu estou fazendo agora, o Taverna do Lugar Nenhum, ele surgiu como uma ferramenta de estudo para mim, né? Então, nada do que eu vou falar aqui é uma coisa definitiva, que eu não possa mudar de ideia. Eu não estou fazendo uma sentença aqui de nada, sabe? Eu tenho poucas certezas no mundo, né, para ser sincero, né? E é uma forma, e quando eu coloco algum texto, eu abro algum podcast, é na esperança de receber comentários. Não elogios, mas comentários. Eu não quero receber elogios, eu quero receber comentários. O que você acha, o que você leu, para até construir conjuntamente um conhecimento, porque são coisas que me interessam. Então eu vou jogando palavras-chave e textos a respeito de coisas que eu gosto, porque eu quero atrair pessoas que gostam das mesmas coisas e a gente, sei lá, no futuro a gente possa fazer uma comunidade de estudos, né? E discutir
e construir junto o conhecimento, né? Que bonito. Enfim, e hoje a gente vai falar um pouco sobre conforme eu falei no episódio, né? No título deve estar já bastante claro, né? A trifuncionalidade das sociedades indo-europeias, né? E o que ela, qual que é o significado profundo dessa trifuncionalidade, né? E como que a gente pensa, especula-se como era o mundo tradicional, de fato, né? Bem, a sociedade indo-europeia antiga, né? Ela era dividida em 3 classes, né? Os sacerdotes, os guerreiros e os agricultores. Basicamente eram essas 3 classes, né? E essa divisão não era apenas social, né? É uma coisa interessante que Mircea Eliade fala, mas ela também era religiosa, refletindo uma identidade trifuncional, né? No aspecto celeste, né? Tínhamos, né? Os deuses relacionados aos sacerdotes, os deuses relacionados aos guerreiros e os deuses agricultores, né? Tínhamos a função da soberania mágica e jurídica na primeira instância, né? A função guerreira, da força guerreira na segunda instância, e finalmente as divindades da fecundidade e da prosperidade econômica na terceira instância, né? Os celtas, por exemplo, repartiam a sociedade em druidas, né, que são sacerdotes e juristas, a aristocracia militar, né, que era no mundo hindu era equivalente ao Ksatra, né, e os homens livres, né, essa nomenclatura é muito interessante, né, porque os homens livres, que hoje a gente considera como a mais valiosa ideia do que pode ser um homem, né? Um homem completo, um homem livre, né? Os Airig, né? Que eles falavam, ou então os Bó, que eram considerados possuidores de vacas, por exemplo, né? Mas isso aí abrangia, sei lá, camponeses, comerciantes. Esses eram considerados homens livres, eram homens da terceira camada, a menos importante de uma sociedade, né? Enquanto os outros, os sacerdotes, os juristas e a aristocracia militar, né, não eram considerados homens livres. Inclusive, eles eram muito mais próximos dos escravos, porque eles tinham, né, isso num idealismo, aí vamos dizer assim, um idealismo da sociedade tradicional, que muitas vezes Évola faz e tudo mais, né? Mas as classes superiores, elas não eram classes livres, né? Os sacerdotes não eram livres, os guerreiros não eram livres, os juristas não eram livres, eles tinham uma demanda, eles tinham algo, eles tinham que prestar contas, né? Em determinação da sua função, né? Enquanto os homens, os camponeses, os comerciantes eram todos considerados homens livres, e os homens livres eram a classe mais baixa, tirando os escravos, né? Mas eram a classe mais baixa de homens, né? Dentro de uma sociedade. É interessante hoje, né? Porque a gente inverteu toda essa dinâmica, né? A gente valoriza muito a ideia do homem livre hoje em dia, né? E enquanto, sei lá, é o que tem, sabe? O homem livre virou uma espécie de ponto onde todas as coisas meio que tentam convergir, todo mundo tenta ser um homem livre, né? Hoje em dia, né? E a ideia, né, das sociedades tradicionais era muito ligada à ideia do que eles tinham, do entendimento deles do que era a sociedade celeste. Basicamente todas as sociedades do mundo, né, eram organizadas, né, como cópias das sociedades celestes. Eu acho que o Mircea Eliade ele fala isso com mais força no Sagrado e Profano, né, que é um livro bem pequeno assim, mas ele resume de uma forma bastante clara qual que é o pensamento geral do homem tradicional, né, do homem religioso do antigo, né, e ele menciona isso aí a respeito
basicamente quase todas as sociedades eram construídas como uma espécie de cópia das sociedades das sociedades celestes, né? A sociedade chinesa era uma cópia de Penglai, né? Penglai, que era um lugar mítico, né? Do qual todos os homens vieram, e os homens, para organizar a sua própria sociedade, precisam lembrar de como eles organizavam essa sociedade mítica. E a mesma coisa em todos os lugares do mundo, no Japão, nas sociedades indígenas aqui do Brasil, sabe? E é uma coisa que conversa bastante com a narrativa bíblica, né? Porque na narrativa bíblica o homem originalmente foi criado no paraíso. Ele foi expulso de lá, mas ele é naturalmente dessa pátria celeste, ele era naturalmente desse Éden, né? E quando nós fomos expulsos desse lugar, né, começou a nossa maldição e começou nossas andanças aqui por esse mundão, né? E basicamente o que a gente tenta fazer é tentar se lembrar de quando nós tínhamos essa aliança com Deus no paraíso, né? Então, muito da ideia das culturas judaicas, das culturas da cultura cristã, é uma tentativa do homem se reaproximar e refazer essa aliança com Deus, né? Essa aliança que foi quebrada, né? A gente está buscando essa aliança com Deus porque a gente não temos ela mais, né? Então, a narrativa cristã fala que o sangue de Cristo renovou essa aliança, né? Sabe? Esse tipo de coisa. Então a gente já tem uma ideia de que o homem perdeu essa aliança, perdeu essa amizade com Deus e saiu do paraíso do qual a gente originalmente era. A gente não é de um lugar dessa terra, basicamente. É isso que basicamente quase todas as religiões concordam nesse tipo de narrativa. É uma coisa interessante. Então, a sociedade romana também era composta, né, por uma cópia, uma espécie de cópia da tríade capitolina, conforme Mircea Eliade fala. E essa tríade capitolina a gente pode entender como Júpiter, que é o cosmocrata jurídico, Marte, que é o deus da guerra, e Quirino, que é o deus das riquezas da terra, né? Lógico, a sociedade romana tem vários deuses, mas esses três aí são o que a gente pode entender como a tríade capitolina. E percebam que a tríade capitolina ele segue fielmente essa estrutura de trifuncionalidade, né? A gente tem o grande sacerdote jurista, que é Júpiter, Marte, que é o deus da guerra, o guerreiro, né? E o deus dos agricultores, o deus das riquezas, o deus da fertilidade, que é basicamente entendido como Quirino. Nas sociedades escandinavas, a gente tem exatamente a mesma coisa. A gente tem Odin como no seu trono, a gente tem em segunda instância o Thor, e depois a gente tem o Freyr, né? Que está na terceira instância, né? E essa estrutura de trifuncionalidade não era apenas social, mas também simbólica, né? A prova iniciatória por excelência, né, consistia no combate do jovem guerreiro contra 3 adversários, né, ou algum monstro tricéfalo, né? E nós não devemos entender esse combate, entre aspas, como um sinal de oposição e animosidade, né? Mas como a dominação simbólica de algo. Quem fala bastante disso são os alquimistas, né? A gente tem que dominar essas 3 coisas, né? E que essas 3 coisas, a dominação dessas 3 coisas, né, consiste nessa prova iniciática, no qual uma coisa vai sair de um estado e vai se tornar outra coisa, sabe? Bem coisa de alquimista mesmo, né? E essas histórias místicas que a gente conhece, elas desde sempre nunca são literalmente o que parecem nos contar, sabe? E é uma coisa muito interessante, porque Mircea Eliade já percebeu isso, e fica muito claro no seu livro O Sagrado e o Profano, que basicamente diz que, apesar da nossa sociedade hoje estar muito bem desenvolvida, e muito mais desenvolvida que as sociedades antigas em determinados assuntos, em outros parece que a gente teve uma espécie de emburrecimento, né?
E esse emburrecimento, muitas vezes a gente pode notar, a gente teve um enriquecimento no nosso intelecto em determinados assuntos, nos especializamos em muita coisa, né? Mas ao longo dos anos nós tivemos um emburrecimento simbólico, né? Inclusive, muitos, por exemplo, que vão criticar, por exemplo, textos sagrados de algumas religiões, eles não conseguem, mas isso aí é um nível de decadência muito mais avançado, né? Quando a gente lê um texto e a gente não consegue entender nem mesmo o estilo literário que aquele texto nos propõe. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre o Gênesis da Bíblia e a gente começa a interpretar a árvore da vida como uma árvore de fato e não pelo seu potencial simbólico, né? Porque, pô, você vai falar que a árvore do conhecimento do bem e do mal é de fato uma árvore, sabe? E uma coisa que o Mircea Eliade sabia e que muitos estudiosos também chegam mais ou menos na mesma conclusão, é que em determinados assuntos a gente foi meio que perdendo a inteligência, sabe? A gente foi perdendo uma inteligência meio simbólica e até, assim, uma certa... A gente foi nos despiritualizando ao longo dos anos e ficando mais burros em determinados assuntos, né? O homem medieval entendia os textos sagrados com muito mais elegância e muito mais precisão do que nós entendemos hoje, sabe? No qual a gente cai muito numa literalidade muito vulgar, a gente vulgarizamos muito a nossa leitura em cima de textos sagrados. Não estou falando apenas da Bíblia, em qualquer texto sagrado a gente vulgarizou e somos muito deficitários disso, né? Acho que parte do meu interesse a respeito de Mircea Eliade nas religiões é tentar trazer um pouco de frescor para mim mesmo nessas especulações que eu estou fazendo, para sair um pouco dessa natural burrice que eu tenho a respeito de tradições, do valor das tradições, do valor dos textos religiosos, né? Que eu não me coloco fora do mundo moderno, eu não me coloco fora da minha incapacidade de ler textos sagrados, eu não me coloco fora de nada disso, sabe? Mas eu tô sinceramente tentando entender, eu tô tateando esse mundo da tradição e eu, conforme Chesterton, né, falava, eu tento me ancorar no ombro de gigantes, né? Eu considero o Mircea Eliade um gigante nesse campo, né? E tal como tantos outros, né? Mas voltando, né? As ideias míticas, as histórias míticas, desde sempre nunca são o que literalmente nos parecem nos contar, né? Então, quando a gente está lendo sobre o mito de Indra, né? Do herói iraniano que mata cada qual, que mata um monstro de 3 cabeças, ou quando a gente está falando do Horácio contra os 3 Curiáceos, né? A gente está falando dessa ideia do homem que deve dominar, né, simbolicamente as três estruturas que a nossa sociedade copia da sociedade celeste, né? A gente primeiro deve dominar a primeira cabeça, a riqueza, depois a segunda cabeça, que é o corpo, né, relacionado à guerra, e finalmente a terceira cabeça, que é a mente, que é relacionada ao entendimento das coisas, né? Então, toda a sociedade, né, toda a história dos nossos mitos, né, ou boa parte dela, né, eu vou falar todas, mas boa parte dela é relacionada nessa ideia de trifuncional, né? Nessa ideia de trifuncional. E é uma coisa interessante, porque existe um motivo muito específico para que nós consideremos, né, o espírito guerreiro, né, na subordinação da segunda grandeza, né? O espírito guerreiro, a violência, né, ela é por necessidade
o exercício material do poder, né? E como tal, ele se manifesta no aspecto de perturbação da ordem. Existe um filme muito interessante do Akira Kurosawa chamado O Homem que Pisou na Cauda do Tigre, que ele fala de um príncipe, deixa eu ver se eu lembro, ele fala de um príncipe que estava fugindo de uma conspiração de samurais que teve na sua corte, e ele estava fugindo para se aliar com outras pessoas para retomar seu poder no Japão. E ele faz um relato meio poético, até meio trágico e até meio cômico dessa fuga, no qual o príncipe ele deve se fantasiar de camponês, e ele está seguindo uma comitiva de monges budistas, que os monges budistas têm uma livre permissão para caminhar, porque eles fazem orações, eles pedem dinheiro para a reconstrução de um templo, né, dos templos, e através desse disfarce eles caminham ao longo do Japão e trazem consigo, né, um camponês que é o príncipe disfarçado, né? Esse filme, né, reforçando aqui, chama O Homem que Pisou na Cauda do Tigre. É um dos filmes mais obscuros do Kurosawa, feito em 45, né? 1945. Eu não lembro se ele foi feito em 1945 ou ele foi lançado em 1945, né? Mas é um filme que, inclusive, não foi terminado, né? Mas é um dos meus filmes favoritos do Akira Kurosawa, é impressionante. E é um filme bastante musical, enfim. Eu fiz podcast do Akira Kurosawa e vocês podem procurar a respeito desse filme. E esse filme ele representa uma época muito emblemática do Japão, que é o fim do período Heian, que é o período mais sacerdotal do Japão, mais filosófico, mais artístico do Japão, e o fim desse período e começo do primeiro período, o primeiro regime militar feudal japonês, que é o shogunato de Kamakura, né? E essa mudança, ela formou o Japão, né? E criou o Japão de uma forma muito peculiar, no qual os valores dos samurais começaram a penetrar nos altos escalão, do qual antes eles não eram permitidos, né? E a sociedade japonesa virou uma sociedade extremamente militarizada desde então, né? E isso, na perspectiva de um tradicionalista, né, é uma clara ideia de decadência, né? Quando a gente tem a segunda instância, que é o poder militar, que é o poder da violência, galgando as primeiras posições, né, sendo também uma classe sacerdotal também, uma classe jurista, uma classe governante, a gente tem um claro início de uma decadência de uma sociedade, né? Essa estrutura trifuncional também é simbólica e ela é hierárquica por esse motivo, né? Existe um motivo para o mundo tradicional organizar o espírito guerreiro na subordinação da segunda grandeza, né? Eu não sou muito evoliano, né? Eu não sou muito leitor de Évola, né? Eu conheço alguns textos, um ou outro texto, né? Mas tem uma coisa que Évola percebeu muito bem, né? É o poder real, que o poder real, o poder da realeza, na perspectiva da tradição, é aquele que se fundamenta na não ação, né? Inclusive a decepção de Évola com o fascismo deu primeiramente quando ele percebeu que neste movimento havia uma paródia até meio cômica do tradicionalismo que estava assentada principalmente na violência e no populismo, né? Ou seja, a militarização é uma sinalização de decadência, né? Inclusive é uma coisa muito interessante, existe uma passagem muito emblemática do Novo Testamento, no qual Jesus estava lá no Horto das Oliveiras e chegaram, né, os soldados romanos para poder levar Jesus Cristo pro julgamento, né?
E a primeira atitude que teve Pedro foi tirar a espada e decepar a orelha de um soldado romano, né? Ou seja, naquele momento, Pedro estava disposto à guerra, estava disposto a morrer por Cristo, para lutar por Cristo naquele momento, né? E é engraçado porque esse mesmo Pedro seria aquele que iria negar Cristo 3 vezes e tudo mais, se tornaria até uma figura até meio covarde em determinado momento, e depois iria se redimir e iria ser martirizado e tudo mais, né? Mas enfim, né? Pedro naquele momento estava totalmente tomado por um espírito até meio guerreiro, bastante corajoso, estava disposto a lutar naquele momento, e Jesus o repreendeu naquele momento, curou a orelha do soldado romano e se deixou levar para o julgamento, né? Cristo, nesse exato momento, ele representou tudo aquilo que Évola fala da não ação. Ele foi pacífico nessa resolução, né? E não que a violência seja uma coisa rejeitada na perspectiva da tradição. Ela é importante, mas ela é de segunda importância, né? E ela tem momentos para ser requerida, né? A violência, ela é um dispositivo, vamos dizer assim, mas ela não deve se sobressair sobre as coisas mais importantes. E o que isso significa, né? E o que isso significa é que a sociedade, quando perde a noção de que a paz é preferível à guerra, que a não agressão é preferível à violência, é uma sociedade que se afasta dos valores mais tradicionais, né? E o espírito moderno, ele se manifesta numa espécie de imaturidade em relação à violência. Ou ela é uma sociedade extremamente pacifista, meio good vibes, falando que propagando que a guerra é necessariamente ruim, ou uma sociedade extremamente bélica, extremamente violenta, extremamente agressiva, que também é um fruto de um espírito moderno. Essa dualidade que não consegue entrar em equilíbrio é uma coisa muito, muito comum, sabe? E, inclusive, o pessoal mais progressista tende a ser mais ingenuamente pacifista, enquanto o pessoal mais à direita tende a ser estupidamente mais bélico, né? Quando a sociedade tradicional é um pouco mais é muito diferente dessa perspectiva, desse binômio que é bastante esquisito para um homem de uma perspectiva um pouco mais tradicional, né? Inclusive a Mircea Eliade, ele cita os próprios indianos, as religiões antigas da Índia, né, que consideravam Mitra, né, como Deus soberano em vez de Varuna, né? E Mitra, ele diferente de Varuna, né, ele era soberano porque era meditativo, claro, organizado, benévolo e sacerdotal, né? E essas são as coisas que devem estar realmente no foco, na soberania de uma sociedade, na soberania de uma visão de mundo, né? Vamos dizer assim, né? Essas reflexões nos levam a entender melhor a importância da harmonia entre as funções sociais e o valor da paz e da meditação na liderança. É fundamental a gente refletirmos sobre esses conceitos para compreendermos nossa história e nossa cultura de uma maneira mais profunda, né? Eu gostaria de deixar com vocês essa reflexão a respeito da importância das sociedades tradicionais, da estrutura tradicional e qual a importância que ela dá às questões militares, da força, né? Que a gente sabe, né? A violência, a força é uma espécie de concessão ao caos, né? Toda religião, todo mito de criação, ela é necessariamente, né, o mito da separação entre a ordem e o caos, né? E existe uma hierarquia entre a ordem e o caos. A ordem é preferível ao caos, assim como a luz é preferível às trevas, né? A violência, né, a guerra, os valores até de sacrifício, inclusive,
é uma espécie de concessão ao caos, né? É uma espécie de concessão àquilo que perturba, né? Aquilo que fere, né? E, e a violência, ela deve ser vista apenas como estritamente necessária em questões muito particulares e apenas quando não existe outra alternativa a não ser usá-la, a não ser concedê-la um certo direito de existência, né? Então é isso, pessoal. Não sei se ficou muito confuso esse podcast. Hora ou outra eu vou ter alguns podcasts um pouco mais reflexivos, baseados nessas leituras. Enfim, espero que gostem e é isso. Fiquem com Deus e até mais.